Eclesiastes 7. Nós não vamos ler todo o capítulo, hoje vamos até o verso de número 12. Eclesiastes 7, de 1 a 12, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Apenas até o verso 12, a palavra do nosso Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você reage diante das situações que fogem do seu controle? Ou melhor, diante de situações que de repente vão contrário à sua vontade. Vou ser mais específico, né? A gente tem uma vontade, a gente tem um planejamento, muitas vezes da semana, né? Todos aqui devem ter um plano na semana, o que vai fazer amanhã, terça, né? Quarta e assim por diante. Mas de repente alguma coisa sai do nosso controle. E aí a gente fica de que jeito? Como é que você reage? Há pessoas que reagem de maneira ansiosa, preocupada demais, porque as coisas fugiram daquilo que havia pensado, planejado, ou até mesmo pedido ao Senhor. Outros, quem sabe, ficam estressados. Talvez você fique meio azedo quando isso acontece, não é? Seu coração fica meio amargurado, meio azedo, porque as coisas não estão do jeito que você imaginava, ou quem sabe você recebeu uma notícia que não gostou, que não havia planejado, pensado. Há várias formas da gente reagir. Há aqueles que ficam angustiados, deprimidos, abatidos. Há outros que resolvem esperar e descansar no Senhor. Eu creio que seria tão bom se todos nós tivéssemos essa maturidade, né? Diante de uma situação assim, a gente se aquietar em Deus. Lembram lá o Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações, né? Seria tão bom a gente lembrar que Deus é grande, maior do que essa situação que a gente está enfrentando, e a gente pode se aquietar nele e buscar refúgio nele, porque é socorro bem presente na tribulação. Mas isso nem sempre acontece. Infelizmente isso não acontece. Então como está o seu coração diante das lutas, das angústias, das situações adversas que chegam até a gente ou a nossa família? Eclesiastes, ele está pensando na vida, pensando e repensando a vida. Em muitos momentos ele vai dizer que a vida é vaidade. Nos seus vários aspectos da vida há muita vaidade, correr atrás do vento. Mas é interessante que ao mesmo tempo que Salomão vai refletindo que as coisas da vida elas são vaidade, quando não estão na presença de Deus, no temor do Senhor, tudo é vaidade, não é? É a reflexão que ele está fazendo. Mas ao mesmo tempo ele vai ensinando a gente como aproveitar o melhor da vida, como cultivar um coração um pouco melhor, até pelos erros que ele cometeu, até pelas reações do rei Salomão que não foram positivas, mesmo sendo ele o homem mais sábio. É interessante isso na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? O homem que era amigo de Deus, o homem que é considerado o pai da fé, ele pecou por falta de fé. Abraão várias vezes não teve fé para crer no Senhor em alguns momentos. E ele era o pai da fé.
Então não se preocupe quando você nem sempre tem aquela fé que você gostaria. Abraão, o pai da fé, um homem cheio de fé, em alguns momentos titubeou, né, desanimou, não confiou no Senhor. Isso acontece em vários momentos. Você pode lembrar do homem segundo o coração de Deus, Davi, que pecou por por pecados do coração. Salomão, o homem mais sábio, pecou por falta de sabedoria. E tantos outros, porque a Bíblia aponta que só um é perfeito. Só Cristo é o nosso verdadeiro herói. Ele não falhou. Por isso ele é quem deve ser o nosso representante. Eu particularmente gosto muito da vida de Davi. Gosto demais da vida de Davi na Bíblia. As histórias de Davi, a forma como ele agia e reagia, as grandes vitórias dele nas batalhas. Os salmos de Davi para mim são magníficos. No entanto, Davi não é o herói da Bíblia. Não pode ser o meu herói, o nosso herói. E sim, Cristo é o Senhor. Ele não falhou. E nós precisamos olhar sempre para Cristo, não para os heróis da Bíblia, porque eles não existem a não ser o próprio Senhor Jesus. Mas Salomão, ele está ensinando a gente a errar menos. Ele está fazendo aquilo que a gente faz com os nossos filhos. Nós que temos filhos adolescentes ou até mesmo criança, a gente não pega no pé dos filhos? A gente faz isso direto, né? Qual que é a intenção? A instrução do pai para que o filho seja feliz, seja bem-sucedido, não é? Assim como nós erramos, a gente quer evitar que os nossos filhos errem. Mas não tem jeito, eles vão errar também. Tomara que eles errem menos do que a gente, né? Tomara que eles cometam menos erros do que nós cometemos. Mas nós erramos. E não adianta querer perfeição nas pessoas. O único que é perfeito é Cristo. E a gente olha para Ele, confia nele. Aquela obra que Ele fez foi perfeita, magnífica. E nele nós estamos também perfeitos ou completos. Salomão então está ensinando como a gente pode cultivar um coração um pouquinho melhor. As dicas dele é bem interessante, como você pode cultivar um coração saudável. E por que eu selecionei só até o verso 12, visto que o capítulo é longo, né? Ficaria bastante cansativo, mas não é só por isso, pela quantidade de versículos, mas pela quantidade de assuntos que ele coloca nesse capítulo. Porque ele escreve esse capítulo da forma como ele escreveu o livro de Provérbios, ou boa parte do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão. Provérbios são princípios que devem governar a nossa vida. A palavra hebraica provérbio significa literalmente isso, princípios que governam a nossa vida. E ele escreve Provérbios com essa proposta. Ele vai dando vários princípios que governam, que devem governar a nossa vida ou o nosso coração. E aqui ele encheu de provérbios. Aliás, alguns deles aparecem também lá no livro de Provérbios. E aí eu queria então pensar com os irmãos algumas questões que o texto coloca para nós. Como é possível a gente cultivar um coração melhor, mais saudável, mais confiante, aproveitando melhor as coisas da parte de Deus. E a primeira lição que ele dá é duríssima. E eu tenho certeza que eu e você fugimos desse assunto. Considerar a morte, a realidade da morte. Ele está fazendo uma reflexão dizendo que nós precisamos considerar a morte. Olha lá o que diz o verso 1 e 2. Melhor, antes de falar da morte, né, ele vai falar da boa fama, ou seja, do caráter. Você ter um bom caráter, ser conhecido por um bom caráter, é melhor do que unguento, do que um perfume precioso, caríssimo. Os perfumes daquela época eram muito caros, não é? Então ele está dizendo assim, que é muito melhor você ter um caráter, né, correto, ser conhecido assim, dessa forma, por ser alguém bom, de bom caráter, do que um unguento precioso. Mas aí ele coloca uma questão que a gente tenta fugir de todo jeito, que é a realidade da morte. Ele diz assim, e o dia, ou seja, é melhor o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. E a gente não faz isso na prática, né? Ou alguém comemora o dia da morte aqui, a gente comemora o dia do nascimento. A gente vai na maternidade, os familiares fazem aquela festa, né? É um acontecimento, porque nasceu alguém na família. E para nós tudo isso é muito importante. Mas Salomão está dizendo assim, não é que você não deva comemorar o dia do nascimento, mas ele está dizendo que é bom considerar a morte. E esse é um problema sério para todos nós. Vale lembrar que eu tenho certeza que você recebe algumas ligações durante o mês, durante os dias, aí a semana, de gente querendo vender um plano funerário. Não é? Já ligaram para você, não ligaram? Eu estou aqui para vender um plano funerário. Você dá, a maioria de nós faz o quê? Não preciso disso agora não, né? Deixa para lá, não estou me programando para isso. Mas ninguém se programa para isso mesmo, a gente não se programa para morrer, até porque não fomos criados para a morte entrou por causa do pecado.
Não é? Nós somos criados para a vida e vida eterna. Então a gente não se acostuma com a morte. Mas Salomão diz assim, preste atenção, considere a questão da morte. Ela é relevante para a nossa vida. Melhor do que o nascimento, porque se você parar para pensar, quando nós nascemos, começa também os sofrimentos. Tem lá a primeira vacina que judia, não sei se judia mais do bebê ou dos pais, as vacinas que judiam tanto, mas é necessário dar as vacinas, não é? Tem todo o sofrimento da criança com enfermidades, com situações difíceis, e a gente sofre a partir do momento que nasce, começa então uma caminhada de sofrimento. A vida tem aflições. Estão pregando uma vida ilusória por aí, né? Um conto de fadas, o mundo da Disney, né? E que seus problemas acabam quando você se torna crente. Isso não é verdade, a gente sabe que não é. Aliás, eles acho que aumentam. Quando a gente se coloca a servir a Deus, os problemas até chegam a aumentar, somos perseguidos. Quem quer viver piedosamente, a Bíblia diz que vai ser perseguido. De repente você é perseguido no trabalho e você não quer mentir. E você não vai mentir por amor a Deus, por obediência à palavra. Então a vida é cheia de aflições, de sofrimentos, mas nós não podemos reagir com o nosso coração de maneira angustiada, abatida, ou quem sabe até mesmo de maneira amarga. Até com relação à questão da morte, porque olha o que ele diz no verso 2, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Ele não está dizendo que a festa não é legal. Aliás, quem aqui não gosta de festa? Todos nós gostamos, né? Nós brasileiros gostamos demais de festa. O povo de Israel era festivo demais, eles tinham várias festas, e Jesus ia às festas, então não há mal nenhum você ir nas festas, claro, desde que sejam festas, né, que não deturpam os valores de Deus. Há muitas festas aí, principalmente entre os mais jovens, são convidados, festa rave, baladas e tudo mais, que levam o jovem para caminhos tortuosos, a gente sabe disso. Então, quando é uma festa familiar, a questão é, você sabe, dá uma dica para o jovem, para o adolescente, você sabe como definir qual festa é boa, qual não é? Se você pode levar seus pais nessa festa. Se não há nenhum problema de você levar seus pais, então a festa é boa. Se você não pode levar seu pai, então complica, né? Aliás, a Renata fez isso uma vez com a Samara, ela estava querendo assistir uma série, e ela fez essa questão para a Samara. Samara, você pode assistir essa série com seus pais e com seus irmãos aqui, na boa? E ela disse, não, tem algumas cenas que não dá. Então não pode assistir, e é essa a ideia. Quando nós não estamos no ambiente familiar, tudo começa a ficar mais complicado, né? Mas olha só, a festa, não é errado você ir numa festa, mas é mais importante você ir aonde há luto do que ir onde há festa. E aí que o rei Salomão coloca, olha só, por quê? Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Considere isso no seu coração. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de ir em funeral, não é? Tem gente que foge de funeral até. Tem gente que é traumatizado, não consegue ver caixão, não consegue mesmo. Por outro lado, tem filhos de pastor, né, como os meus, que estão tão acostumados com funeral que a gente tem que tomar cuidado para eles não derrubarem o caixão. Como quase já aconteceu, é que ainda não tinha o Gael. Se tivesse o Gael na época, teria acontecido. Né? Eles estão acostumados com isso, com o ambiente de funeral. Mas tem gente que tem essa dificuldade, né? E tem todo um temor, uma questão que precisa ser resolvida, trabalhada e tudo mais. Mas o texto está dizendo, olha, considere essa questão da morte, porque ela é a realidade de todos nós. Todos nós passaremos pela morte, quer queira, quer não. E não pense você que é jovem, que você está assim com saúde, né? Se é alguém saudável, faz academia quase todo dia, corre não sei quantos quilômetros, joga futebol. Tem jovem que é malhado. Não pense você que por causa disso você está livre da morte. Porque todos nós estamos prontos para morrer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia em que Deus vai nos chamar. Ela não vem avisar. Por isso Salomão diz, considere a morte, porque é o fim de todos nós. Quando a gente cultiva um coração assim, a gente se prepara um pouco melhor para a morte. Porque nós, como crentes, não precisamos temer a morte. Há promessas de Deus preciosas demais com relação à morte, como a de Cristo. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Olha só que interessante. Quem crer em Jesus
Ele é a ressurreição e a vida, e ele diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele ressurgiu. E todos aqueles que morrem em Cristo, na verdade não estão mortos, estão mais vivos do que nós estamos. Nós estamos mortos em alguns aspectos, né? Mas aqueles que estão em Cristo estão muito vivos. Porque a morte acaba virando um lucro. Melhor é partir e estar com Cristo, conforme Paulo diz. Da mesma forma, Paulo diz lá em Romanos, que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E aqui eu me lembro da palavra do reverendo Cleómenes, um dos meus professores lá do seminário. Ele perdeu a mãe no ano passado e ele disse assim: eu não perdi a minha mãe, porque a gente perde as pessoas que não sabemos onde está. Mas eu sei muito bem onde ela está na presença de Deus, eu não perdi a minha mãe. Então, se alguém vai em Cristo, você não precisa entrar em desespero, porque um dia nós todos estaremos lá com Ele, na glória eterna, ou nos céus, ou quando Ele buscar, que aí será melhor ainda, melhor do que aqueles que já partiram em Cristo. Então a morte faz parte da nossa realidade, da nossa vida, e a gente tem que encará-la de frente, mas com as promessas de Deus, com o coração cheio de alegria e de esperança, de que nada pode nos separar desse maravilhoso amor de Deus, e nós todos estaremos juntos nos céus para glorificar o nome do Senhor. Considere então no coração a questão da morte. Mas ele diz mais aí: considere a alegria, a verdadeira alegria. Porque ele vai passar a falar sobre alegria agora. Olha lá, melhor, verso 3, melhor é a mágoa do que o riso. Estranho isso, né? Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ele está dizendo assim: olha, não pense você que aquela pessoa super alegre, que dá risada de tudo, é aquela pessoa mais feliz do mundo. Aliás, na experiência que a gente tem como pastor, a pessoa que demonstra ser tão alegre, talvez ela é uma das mais infelizes. E ela tenta expor algo que, tenta fugir de uma realidade do seu coração, das tristezas do seu coração. E é o que ele está dizendo aqui, olha, a mágoa muitas vezes, ela é melhor do que o riso. Por quê? Porque a gente tem que quebrantar o coração, o nosso coração diante de Deus. Lembram daquilo que Davi fala lá no Salmo 51? O coração contrito, abatido, Deus não despreza. Mas se você acha que está tudo bem, que você em nenhum momento se abala diante das circunstâncias da vida, em nenhum momento você é acometido de uma frustração, de um tremendo problema, você se entristece. Pelo contrário, você está sempre reagindo de maneira positiva, você perde a bênção de se aproximar de Deus com humildade, com o coração quebrantado. E dizer para Deus que está doendo a sua ferida. E Deus vai tratando do seu coração. Deus vai trazendo, ou transformando aquela mágoa em alegria, aquela tristeza em um coração cheio de esperança. Aí ele continua falando sobre o tema da alegria, dizendo assim: o coração dos sábios está na casa do luto. Ele volta a falar sobre a questão da morte. Mas o dos insensatos na casa da alegria. Tem um monte de gente que está indo nas casas de alegria, e aí você pode pensar que há várias aqui no nosso contexto, não é? Vamos pensar, acabei de citar a balada aí. Balada é um lugar alegre? Claro que é. É lógico que é. Vamos ter carnaval daqui a pouquinho? É um lugar alegre? Claro que é. Está todo mundo festejando, alegre, feliz da vida. Mas é uma alegria que fica? Não. Eles, na verdade, estão usando ali como uma fuga, tentando preencher um vazio do coração que nada, nem ninguém pode preencher a não ser Jesus. E aí as pessoas vão para os blocos de carnaval, vão tentar preencher o vazio do coração, porque o coração não se satisfaz e o coração fica cheio de angústia. Terminou a festa, vem tudo de novo, a tristeza, a angústia, e aí a solidão e tantas outras coisas. Olha como ele diz aqui no verso 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. O insensato que vive cantando, se dizendo alegre, mas na verdade não há alegria alguma. E a ilustração que ele dá no verso 6 é sensacional. Olha só, pois igual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, do tolo. Também isso é vaidade. Olha a comparação que ele faz. A pessoa que não é sábia, que não considera as coisas de Deus, que despreza a Deus, a alegria dela é comparada com espinhos queimando embaixo de uma panela. Você já parou para ver essa cena? Como é que funciona? Espinhos queimando embaixo de uma panela, cresce rápido o fogo, mas o fogo vai logo, acaba logo. É diferente de um fogão a lenha. E quem é da roça aqui vai saber o que eu estou dizendo, né?
o fogão a lenha que vai queimando devagar, e aquela comida demora a sair, mas é constante, é devagar. A alegria do crente, daquele que teme ao Senhor, que anda na presença do Senhor, ela é inabalável, ela é inexplicável e ela é constante até nas provações. É o que Paulo diz lá aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria não está firmada nas coisas da vida, porque se estiver, vai ser como de espinhos queimando, vai ser rápido, passageiro. Vai vir logo a tristeza, a angústia e um coração enganoso. Então olha só, considere a questão da morte, ela é uma realidade para todos nós. Considere um coração verdadeiramente alegre. E não necessariamente você precisa rir à toa, né? Tudo bem que o crente às vezes ri à toa também. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, o crente é mais bonito. Porque ele ri mais, ele está sempre feliz, sempre alegre. Mas não é porque ele ri muito que ele é feliz, mas sim porque a nossa alegria está firmada naquilo que Deus fez por nós, no amor de Deus por nós. Assim nós firmamos toda a nossa esperança e alegria. Então ele vai falar sobre considerar a morte, considerar a verdadeira alegria. Agora a partir do verso 7, ele vai dizer assim, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. E aí ele vai entrar num outro assunto. Considere a paciência no seu coração. Você é alguém paciente? Ou você é alguém que quer as coisas para ontem? Todos nós somos assim, né? A gente está mal acostumado com as coisas da vida, ainda mais nós que viemos de uma época onde tudo é rápido, e as crianças depois de nós, a geração, crianças, adolescentes, né? A geração internet é pior do que a gente nesse quesito, porque eles são muito mais ansiosos do que a gente. E eles acham que é fácil resolver os problemas da vida. Aperta o botãozinho do download, você virou chefe, você vai ganhar melhor, você vai resolver um problema de saúde, né? Você vai se formar logo na faculdade com apenas um download. E isso não funciona na prática, no dia a dia. A gente está mal acostumado. E às vezes a gente leva essa impaciência para com Deus, para com as coisas de Deus e para os nossos relacionamentos. E isso faz o coração ficar cheio de angústia, de opressão e querer passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer um. É o que ele coloca no verso 7. A opressão faz endoidecer o sábio, o suborno corrompe o coração. Você não precisa passar por cima de ninguém, porque Deus tem um plano para a sua vida, assim como tem um plano para a vida de cada um, não é? E o tempo de Deus é o tempo perfeito. Você não precisa fazer do seu jeito. Aliás, é o slogan tão famoso lá do Burger King: faça do seu jeito. Se você fizer do seu jeito, você vai se dar mal. A Bíblia é clara quanto a isso. Faça do jeito de Deus, das instruções do Senhor, e aí vai dar certo. Senão seu coração vai estar cheio de opressão, de angústia e tudo mais. E ele vai falar do tema da paciência a partir do verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Olha só, melhor não é o princípio. A gente quer que a coisa aconteça agora, mas Deus tem algo melhor para depois. O melhor está guardado para depois, não para agora. Então, não pense que as coisas estão soltas por aí. As coisas andam de acordo com a vontade de Deus. A história não é cíclica, ela não está voltando para o mesmo caminho. Ela está indo para o alvo da consumação, da vinda do Senhor Jesus. Deus tem um plano para cada situação, cada momento da nossa vida. E a gente precisa acreditar nisso e encher o nosso coração de quietude, de paciência e de esperar o agir de Deus. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante, daquele que acha que é melhor do que Deus. Às vezes a gente acha que é melhor do que Deus, não é? Quando a gente está impaciente, querendo fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, em outras palavras, nós estamos sendo arrogantes ou idólatras, querendo tomar o lugar de Deus. Querendo ensinar a Deus e dizendo assim: ah, Senhor, o Senhor não sabe ser Deus, porque se eu tivesse aí no seu lugar, eu estaria muito melhor. Né? Se nós tivéssemos no lugar de Deus, tudo já teria sido consumido. Nós não temos potencial para ser Deus e não podemos agir, pensar dessa forma. Então olha o verso 9, não te apresses em irar-te, o coração fica mais irado, né? Por quê? Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, do louco, daquele que não é sábio. Não enche o seu coração com impaciência, com opressão, com ira. Jamais digas, verso 10, porque foram os dias passados melhores do que estes. Olha só, outra coisa que a gente faz demais. Muitas vezes a gente faz isso.
Tem um monte de gente querendo viver do passado, você já ouviu isso? Ah, porque no meu tempo as coisas eram muito melhores. Eram mesmo? Pensa um pouquinho como é que eram as coisas no seu tempo. A gente tende a falar isso para os nossos filhos, não é? Para os nossos, né, aqueles que têm netos, avô gosta de falar isso para o neto. Não, porque no meu tempo eram os anos dourados, era o tempo bom. Era mesmo, irmãos. Você já parou para pensar que você não tinha internet? Que você não tinha celular, que você não tinha o carro como você tem hoje? Que você não tinha fralda descartável? Não é? Muitos não tinham máquina para lavar roupa, não tinha lava-louça, não tinha nada dos recursos que tem hoje, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Então não venha nessa ilusão de achar que o seu tempo era melhor, porque os tempos são bons e ruins, depende de como você reage às circunstâncias adversas, né? Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que esses. Eu já falei aqui que quem gosta do passado é museu ou professor de história. Eu até gosto do passado, mas a gente tem que pensar que o futuro está aí. As coisas que essa garotada tem hoje é muito melhor do que da nossa época. A geração futura tem tudo para arrebentar, muito melhor do que a nossa. Mas eles precisam de um norte para andarem de acordo com a palavra de Deus e usar toda a tecnologia, né, a favor do reino, para a glória de Deus. E aí sim, eles vão ser muito melhores do que nós, vão cometer muito menos erros e serão mais relevantes para o reino até do que nós temos sido. Então a ideia é, os tempos são diferentes? São, mas não pense que o seu tempo era melhor, porque isso é uma tremenda ilusão. Não é sábio perguntar assim ao final do verso 10. Então olha só, o texto fala sobre considerar a morte, o texto fala sobre considerar a alegria, a verdadeira alegria do coração. O texto fala sobre cultivar o coração, um coração paciente, sem ira, sem opressão, né? Sem ilusão, pensando que os outros tempos eram melhores do que o nosso. E aí, por fim, os versos 11 e 12, considerar a sabedoria, de ter um coração sábio. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Uma outra forma de traduzir esse verso seria assim: a sabedoria é boa como herança. Todos nós gostamos, né, da herança, daquilo que é bom. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é um presente. Alguém deixa para nós, né, para os seus familiares, uma herança. Herança é algo bom, algo gostoso de receber. E o que o texto está dizendo é que a sabedoria é a melhor herança que Deus pode nos dar. Por isso que Moisés, quando estava chegando ao fim da caminhada, da peregrinação no deserto, ele vê toda aquela geração morrer porque duvidou de Deus, desconfiou do amor de Deus. Moisés escreve o Salmo 90 dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, me dá um coração sábio. Você tem pedido sabedoria para o Senhor? Ou quem sabe você está passando por um problema, você pede a solução do seu problema, mas talvez tem que fazer algo antes, né? Pedir, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para guiar a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios. Me dá sabedoria. Foi esse o pedido que Salomão fez e Deus atendeu, porque a Bíblia diz lá em Tiago que Deus a ninguém deixa de dar sabedoria quando lhe pede. Deus concede sabedoria a todo aquele que pede. É uma das promessas que Tiago traz para nós. E aí o texto vai dizer que a sabedoria é boa como herança. Ela protege, como protege o dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é de todo ruim. Ele traz algum tipo de segurança? Claro que traz. Mas ele está dizendo que a sabedoria é muito melhor do que as riquezas. É muito mais importante ser sábio e ter menos dinheiro do que ter muito dinheiro e não ser sábio. É aquilo que ele vem argumentando durante todo o livro. Mas o proveito da sabedoria é aquela que ela dá vida ao seu possuidor. E aqui eu queria lembrar um pouquinho da vida de Salomão, porque Salomão era alguém tão sábio, o homem mais sábio, tirando a pessoa de Cristo, que encantava os seus visitantes. Nós lemos isso nos livros históricos. Temos um registro mais específico da rainha de Sabá, que veio para ver a sabedoria de Salomão, e ao sair, ela diz: o que falaram desse homem não é nem a metade do que ele realmente é. A glória do reino de Salomão era magnífica, tão sábio que ele se tornou, andando e fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas aí é magnífico você ir para o Novo Testamento, e você vai encontrar lá no capítulo 12, Mateus
tem um propósito de demonstrar que Cristo é o Messias esperado, e ele destrói com os 5 fundamentos, os 5 pilares da fé judaica, de forma assim encantadora, só no capítulo 12 de Mateus. Ele vai dizer que Cristo é maior do que o templo, que Cristo é maior do que o sábado, que Cristo é maior do que o sacerdócio, do que o profeta e do que o rei. E quando refere-se ao rei, a figura ali é Salomão. Olha só, um judeu pegando aquele texto deve ter ficado muito bravo com Mateus. Como assim Cristo é maior do que Salomão, o rei mais glorioso que passou pela terra, o rei mais sábio que passou pela terra? E Jesus, no discurso de Mateus, conforme o registro de Mateus, ele citando Salomão, dizendo que pessoas vinham de longe, a rainha de Sabá veio para ver a sabedoria de Salomão. Jesus diz assim: e eis quem está aqui, quem é maior do que Salomão, quem é maior do que o rei. Você tem em Cristo sabedoria para solucionar qualquer situação difícil. Paulo pega essa ideia lá em Colossenses e diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, da riqueza. Cristo tem tudo o que nós precisamos. Você não precisa de nada na vida para ser feliz a não ser de Cristo. Ele é que satisfaz o coração. Ele é que encanta o nosso coração, mesmo quando você chega no médico, o médico dá uma péssima notícia da sua saúde. Você não sai de lá destruído, sai abatido, desanimado. Aliás, desanimado não deveria, né? Sai entristecido, lamentando para o Senhor, mas com o coração cheio de esperança, porque nada, nem a morte pode tirar a gente do coração de Deus, do amor de Deus, e nós estamos seguros nas mãos de Deus. Ele provou que nos ama pelo fato de ter enviado Cristo para morrer no nosso lugar. Considere algumas coisas do seu coração. Considere a realidade da morte. A Bíblia diz: prepara-te para um encontro com o teu Deus. Eu não sei quando eu vou, quando você vai. Aliás, eu termino usando essa ilustração. O pastor Evandro contava muito a história do pastor Harold Cook, e que faleceu com mais de 100 anos, e um dia, completando lá os seus 100 anos, um jornalista muito novinho foi entrevistar o pastor Haroldo, e fez a seguinte colocação: pastor, quantos funerais o senhor já fez, né? De pessoas assim da sua idade e tal? E ele disse assim: olha, filho, jovem, é o seguinte, da minha idade eu não fiz quase nenhum, mas eu vi fazendo funeral da sua idade e tal, mas cuidado, né? Então, jovem, considera isso no seu coração. A morte é uma realidade. Não pense que porque você é jovem, né, que você está livre disso. Nós não estamos livres, nenhum de nós. O sol nasce para todos e nós vivemos num país tão violento, a gente está preocupado com o coronavírus e mais morre gente de bala perdida no Brasil, de acidente de automóvel no Brasil, do que do coronavírus lá na China. Morre muito mais gente por causa da violência aqui do que países em guerra. Então não é porque somos crentes que nós estamos livres dos problemas da vida. Não estamos. Considere e cultive esse coração de dependência de Deus. Da certeza de que nada pode te separar do amor de Deus. Mas se a morte chegar, encare ela de frente com gratidão, porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço da condenação do nosso pecado e nós estaremos para sempre com Ele e com aqueles que já partiram em Cristo. Então considere a morte, ela é uma realidade. Considere um coração cheio da verdadeira alegria, não a alegria passageira, que é como espinhos queimando, mas aquela alegria que não passa logo, né? Que fica, que aquece o coração das pessoas, como numa lareira, num ambiente tão agradável, uma alegria que contagia outras pessoas. Considere um coração paciente, não arrogante, um coração temente ao Senhor. Considere também a sabedoria, porque ela vale muito mais do que aquilo que você tem de pertences, dos bens e tudo mais. Que Deus assim nos conceda um coração muito sábio, muito alegre. Deus assim nos abençoe.